Essa é exatamente o N120, que é o motor do Pagani Zonda. Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou fundador da Fueltech e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um episódio diferente. Eu vou fazer um tour pela Fueltech Brasil. Vocês vão conhecer novidades que a gente tem aqui na estrutura. Muita gente tem curiosidade de como é que é a Fueltech depois da garagem. Muitos já vieram aqui de repente no Fueltech Chimarrão, que inclusive eu vou mostrar a edição 28, 28ª edição, um pouquinho para vocês nesse episódio. Mas o mais legal de tudo hoje é o seguinte, eu vou comentar sobre empreendedorismo, um pouco sobre estrutura empresarial, um pouco para entender assim tudo o que a gente faz. Eu sei que muita gente tem curiosidade, eu falo muito dos carros, né? Estou aqui na minha garagem aqui e vou mostrar um pouco dos carros, mas hoje é um pouco mais sobre o negócio e sobre entender o complexo, tudo que envolve, no caso, a Fueltech, aqui no Brasil, porque o episódio dos Estados Unidos e dos outros lugares é outro. Então, bota na TV aí, chama a família, porque esse episódio acho que vai ser diferente. Bom, preparados pro tour aí, eu vou começar mostrando a parte que eu acho que é a mais legal de sempre aí para muitas pessoas que é a garagem, a oficina, e explicar um pouco o que a gente tem aqui na Fueltech Brasil, essa estrutura. Então assim, primeiro, essa, não tem acesso aí, bem-vindos aí à nossa oficina, inclusive oficina aqui que a gente tem uma estrutura de bancada, ferramentas aqui da Tramontina, Marrove, elevador, e a ideia aqui é justamente mexer nos projetos, nos carros, onde é que a gente possa desenvolver alguma função, alguma coisa nova para a Fueltech, né? Aqui a gente tem o nosso Celta velho de guerra, que inclusive ficou na enchente e a gente decidiu por restaurar. Seria mais barato comprar um carro novo, mas ele tem uma história muito, muito grande. Esse carro aqui a gente comprou, nem me lembro que ano foi, acho que foi 2009, 2007. Esse carro aqui já tem então quase 20 anos. Já teve aqui todos os produtos que nós testamos da Fueltech, já foram testados e desenvolvidos aqui, né? Para quem não sabe, né, a gente sofreu aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul inteiro, praticamente uma enchente em 2024 que devastou o estado, né? A gente teve água, realmente aqui 1,80 m dentro de água, aqui nesse ponto, vários outros pontos da cidade ficaram mais ainda água. E demorou quase 30 dias para a água baixar e isso devastou realmente assim, toda a cidade, a empresa. Nunca vão sair essas marcas da parede e a gente vai sempre estar entendendo e lembrando o quão forte foi, quão difícil foi, mas ao mesmo tempo é uma parte da nossa história que vai ficar marcada para sempre e todos os momentos difíceis que eu acho que a gente tem e vai ter, lembrar de quão forte a gente foi para sair daquele momento nos dá realmente forças para superar os próximos momentos. E felizmente aí hoje a gente está num momento muito positivo, né? Hoje eu vou falar de várias coisas novas aí que estão acontecendo, não só o autódromo, mas aqui também na própria Fueltech. Então é bom sempre ter essa parte da história na memória, né? E aqui a gente tem os carros de desenvolvimento ali. Vamos ver se vocês adivinham nos comentários aí. Não vou puxar o pano embaixo daquela ali, porque eu acho que muitos de vocês vão saber que carro é aquele ali. Mas temos os Audis, o Up TSI, que é um projeto de desenvolvimento da injeção direta, tem o motor ali da bancada, então, e aqui tem toda a nossa parte de eletrificação, então vários testes assim de bateria, de motor elétrico, essa parte que a gente tem bastante trabalhos assim de consultoria para empresas de eletrificação que estão convertendo desde ônibus aí, muitos de vocês aí talvez são de São Paulo, interior de São Paulo já devem ter visto os ônibus urbanos com Fueltech elétricos. Está uma FT600 no painel lá. Então, na verdade, acaba que a gente desenvolve muito mais coisa do que às vezes o cara vê só na corrida, né? E aqui, para não ficar... O pessoal filma lá. Aí, ó. Nós temos a loja ali, mas aqui para pessoal, muita gente vem fazer visitação, então, que nem hoje a gente está gravando um dia de semana. Vocês viram aí, ou vão ver vários eventos que a gente tem, por exemplo, que nem o Fueltech Chimarrão, né, de domingo, depois, ao longo do episódio, vocês vão entender um pouco melhor. Mas aqui também a gente tem, por exemplo, o nosso Veloce, né, que é o carrinho de circuito lá do autódromo Fueltech Velopark. Nós temos 11 desses e eles servem exatamente para fazer aula de pilotagem, fazer aula de circuito. Temos aí, eu fiz uma aula com o Vitor Gens aí no início de janeiro desse ano, adorei muito mesmo.
Então esse carro agora está fazendo alguns upgrades, a gente está botando cinto de segurança, está aqui o cinto de segurança, ó. A gente fez um upgrade, colocou a FT700, colocou uns bancos novos e uma inspeção mecânica de segurança, todos os carros aí estão ficando atualizadíssimos aí, ó. E aqui, na verdade, é um misto dos projetos dos carros, a garagem Fueltech, né? Então temos a minha Ferrari histórica aí, literalmente que começou o canal. Se vocês estão assistindo esse vídeo aqui, foi culpa da Ferrari. E quando eu fui comprar essa Ferrari, eu fui lá e mostrei aquele vídeo aonde estava no Rosé, inclusive visitei lá agora 6 anos depois. Voltem aí nos episódios, se vocês não assistiram, vale a pena assistir ali, porque os carros estão iguaizinhos lá, abandonados. Graças a Deus eu recuperei a Ferrari e a Mercedes 190e. E aqui a gente tem, vou passar rapidinho dos meus carros aqui, mas o tipo que foi uma homenagem ao meu primeiro carro, tipo 2.0, 16 válvula turbo, o meu era 1.6, eu fiz um upgradezinho. O meu Vectra, né, que foi uma homenagem ao meu segundo carro, não são os próprios, né, mas são exatamente iguais. Esse carro aqui é um 2.5, 16 válvula, 4 borboleta, aspirado. Temos aqui o Cadete GSI do Luiz, que ele foi obrigado a comprar justamente quando estragou a Mercedes 190e na caravana vindo de São Paulo. Aquele Audi lá é um novo integrante da família, mas a gente conversa depois, essa história. Temos o Mustang famoso aqui, que ficou ícone nacional e internacional, fez a caravana justamente de São Paulo para a inauguração do autódromo Fueltech Villa Park. E vou lembrar, ó, vocês têm quantos meses agora? Uns 9 meses para acabar o carro para a próxima caravana, que vai ser 21 de janeiro de 2027. Nós vamos sair de São Paulo, passar em Curitiba, Balneário Camboriú e vamos chegar em Porto Alegre. 23 de janeiro, sábado, vai ser o evento. Prepara, porque esse vai ser forte. O Galaxy veio junto, né? A gente foi obrigado a comprar um carro para o Felipe fazer o passeio. O Galaxy aqui vai receber uns upgrades fortes aí do motor Godzilla. Temos o Camaro do Christian, né, que é um Camaro com ProCharger, com Supercharger, muito legal, impressionante. Esse carro aqui originalmente foi do Roderjan Busato, se não me engano foi o próprio Roderjan que montou para ele. Tem o Tesla aqui, o representante dos elétricos, quer dizer, não é o representante dos elétricos, tem a seção dos elétricos, mas o Tesla é o carro do Leonardo Fontolan, o CEO da Fueltech Brasil. Chevetinho perdido aqui é o do Fischer, do Leonardo Fischer, que é o nosso funcionário na Alemanha, lá da Fueltech Europe, e fica aqui até por desenvolvimento. Tem a nossa van, né? Quem gosta de van, essa aqui é uma das mais legais, a Ford Transit, tem um câmbio de 10 marchas, é um carro que a gente leva em eventos. Tem a Mercedes aqui, ó, ML63MG, a gente brinca assim, eu brinco que é o resto de rico, né? Porque esse carro aqui é um carro que é uma fração do preço que ele era original e é um estilo muito legal. Ultimamente tem me deixado na rua aí, mas é tri. O meu ex-Mazda RX-7, esse carro aqui, toda vez que eu vejo aqui eu digo pro Jones, quem sabe leva esse carro embora, porque eu acho que esse carro não está me fazendo bem aqui, mas ele está usufruindo da garagem vitalícia que eu ofereci para quem ganhasse o carro, né? Esse carro eu sorteei quando a gente fez a promoção da enchente de 2024, Jones Unfer recebeu, ganhou o carro. O carro está guardado aqui, inclusive está à venda, se alguém de vocês quiser, pode chamar o Jones, vou deixar o contato dele aqui, ó. Mas também é o seguinte, ó, eu lembro, ó, se quem comprar esse carro quiser garagem gratuita, vitalícia, tá aqui a garagem, o carro pode ficar exposto aqui junto com a coleção, pode vir pegar a hora que quiser, que vai ser nosso grande prazer aí. E aí nós temos aqui Fusca elétrico, esse carro aqui foi da Sport System, tem o Gol elétrico, que esse carro aqui é um projeto muito legal que a gente fez em parceria com o Denny, Studio by Denny em São Paulo, que fez um carro realmente assim como se a Volkswagen tivesse feito o carro na década de 90, um GTI ou um GTE, digamos assim, elétrico. A gente chama de Gol FTE. Mas beleza, passamos agora pela garagem, vamos dar uma volta no escritório, na parte operacional aqui da empresa, porque eu gosto muito de mostrar que por trás dos negócios, às vezes, as pessoas não sabem muito bem o que envolve uma estrutura e só vem um produto pronto, né? E uma das coisas que eu mais gosto de mostrar, inclusive, é que a gente produz todos os produtos aqui em Porto Alegre, nesse prédio, nessa unidade. Então, vira para lá e vamos mostrar onde é que as Fueltechs são produzidas mesmo. Vamos pegar de surpresa, eu não avisei ninguém que eu estava fazendo o episódio aqui. Vamos pegar vocês de surpresa que eu vou filmar. Tá bom. Então, aqui é onde é que começa a fase de produção, né? Essa linha de produção, para vocês terem uma ideia, toda ela foi perdida em 2024, na enchente. E a gente
precisou produzir os produtos assim por vários meses em empresas parceiras e conseguiu depois uma linha de produção emprestada, até que 6 meses depois a gente conseguiu comprar essa linha nova. Mas essa linha nova é assim um estado da arte, de certa maneira um upgrade enorme sobre a que a gente tinha anteriormente. Então hoje a gente consegue produzir assim uma capacidade enorme de produtos com uma qualidade incrível mesmo. Então a gente tem aqui, para quem entende de linha de produção, mas é a printer, a secadora, a inspeção visual, aqui chama de pick and place, que é onde é que colocam os componentes, né? Todos aqueles chipzinhos que vão lá, eles estão aqui em fitas, assim, em rolos, ó. E aí basicamente eles são inseridos na placa por esse equipamento. E aí saindo daqui, ela passa no que é o forno aqui, que é uma das fases mais importantes, na verdade, do processo de produção, onde é que ele tem realmente um critério muito importante, porque não é só soldar, não é derreter o estanho, é quase um processo de têmpera. E aí quando as placas saem daqui, vem uma inspeção visual ainda no produto, faz a organização e aí na verdade o produto depois pode ser produzido, mas ele sai daqui, por exemplo aqui, ó. Essa é uma placa de uma FT700, ó, a placa principal de uma FT700. Olha a complexidade do produto, a quantidade de componentes que vai, a complexidade do hardware desse produto é impressionante. Assim, hoje eu que comecei a empresa no quarto de casa montando uma injeção com componentes comprados assim no centro de Porto Alegre, e hoje é impressionante o tamanho do avanço que teve. E aí daqui o produto ele vem para uma fase que é de produção mesmo, que é a finalização, na verdade, da produção. E aqui a gente tem as linhas de produção mesmo. Então, um produto, por exemplo, ele chega para ser inserido na placa, para ser gravado firmware, para ser testado, para ser inspecionado, faz toda a fase final, até que no final da linha o produto está literalmente embalado e aí daqui o produto está pronto para ir para o estoque e depois ser vendido e despachado aí. Aqui, ó. Aqui é um exemplo, ó. As FT300 aí, ó, a injeção nossa de entrada. Então essa aqui é a embalagem dela, olha, vem uma FT300, que é um produto que a gente lançou lá em 2008 ou 2007, eu acho. Então esse produto aqui já tem 18 anos de idade e continua produzindo, continua vendendo, continua fazendo muito cliente feliz ainda, ó. Aqui vai ter umas centenas de clientes felizes aí, ó, que vão estar recebendo a sua FT300. Bom, essa é a parte industrial. O bacana disso aí é o seguinte, a gente consegue produzir todos os produtos aqui. Para entenderem um produto, normalmente tu tem que fazer um setup daquela máquina e tu produz aí centenas ou milhares de unidades do mesmo produto. Então, dependendo do volume de vendas de cada produto, isso é repetido a cada um mês ou mais tempo. Tem produtos que a gente faz uma fornada, digamos assim, a cada 6 meses. Tem produto que uma vez por mês sai uma produção. Então, parece complicado, mas na verdade, hoje produzir no Brasil esse tipo de componente eletrônico, de produto eletrônico, com as tecnologias que existem, é muito, muito fácil. E sempre foi uma preferência nossa, assim, tem muitas empresas que acabam produzindo na China e produzindo em outros lugares por questão de custo, mas assim, a questão de qualidade, de controle, de segurança da informação e do produto mesmo, para nós é uma coisa que tem um valor muito grande mesmo. Vocês vão ver que a gente está com algumas reformas aí de pintura, né? O pessoal tá ainda arrumando questão da enchente, né? Tem vários lugares que tem marca de enchente na parede, de pintura, mas aos poucos a gente está conseguindo recuperar todo o prédio, sabe? Aqui em cima, ó, vamos mostrar aqui, vamos ver se tem alguém lá, ó. Aqui tem a divisão da FT Education, ó, silêncio. Acho que tem uma seleção para trabalhar na Fueltech aqui, ó. Vamos chegar de surpresa, né? Só tô dando uma passeada aí. Aqui é o seguinte, ó, tá acontecendo uma dinâmica de entrevista de emprego, né? Hoje, até em números, né, na Fueltech, aqui trabalham acho que 260 funcionários no Brasil, né, Porto Alegre. E constantemente é seleção, a gente é muito criterioso assim, né? Talvez muitos de vocês aí já assistem aqui ou já tentaram trabalhar, ou trabalham aqui, ou participaram de alguma seleção, ou querem trabalhar. Então, assim, nós sempre temos as vagas de emprego no site, que eu vou deixar o link aqui, é fueltech.gup.io.
Ali tem sempre as vagas abertas, normalmente tem 5, 10, 20 vagas abertas, dependendo da posição. E os processos seletivos a gente se orgulha de ser muito criterioso, assim, realmente assim, a gente consegue selecionar os melhores dos melhores do mundo. E não é modéstia, não, sem modéstia isso, né? E que é um dos segredos que a gente acredita que é o segredo do sucesso, que é realmente ter as melhores pessoas, porque não adianta nada ter a máquina, ter o computador, ter tudo, se não tiver um funcionário, uma pessoa que é realmente dedicada e faz muito bem o seu trabalho. Aqui a gente tem um refeitório, que tem inclusive um videogame que o pessoal faz aí, um relax aí na hora do almoço, nos outros horários. E aqui agora é a hora do café da tarde, na verdade, né? Então, mas isso aqui tudo ficou com água até embaixo, essas partes altas aqui, na verdade, que não foram afetadas. Mas como a gente tem mais de 200 pessoas aqui, acaba que a alimentação é feita interno, facilita muito, né? Não precisa nem sair da empresa. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa ideia. Vamos para lá. Então, agora nós vamos numa parte nova aqui da Fueltech no Brasil, inaugurado literalmente semana passada. Essa área aqui em cima digamos, desse prédio, era uma área que a gente não estava utilizando até então. Ela, na verdade, estava de expansão futura e a expansão futura chegou. Então, hoje a gente consegue aí, acabamos de se mudar, a gente tem aí todo o departamento de marketing. Então, aqui, o pessoal aí que cuida marketing, tráfego pago, audiovisual, né? Audiovisual também temos a equipe do Habits que faz todo o serviço pra gente aí, uma gurizada aí sempre forte. Inclusive, o que vocês acharam da transmissão ao vivo da Copa FTBR Sport Arrancada? Essa matou a pau, né? Parabéns aí pela equipe do Habits toda aí. E aqui então a gente tem uma equipe do marketing, comercial, então um time... Boa tarde. Bom, pessoal, dá um oi pra gurizada aí, então. Comercial aqui que pega forte sempre. Questão aqui é a divisão de motorsports, né, que é vestuário, camisetas, moda, que se vocês mostrar a câmera aí, provavelmente vai pegar uma coisa nova que está saindo. Calma aí. E essa é uma coisa importante, né? A Fueltech, a gente, obviamente, o nosso negócio principal é eletrônicos, é injeção eletrônica, mas a parte de vestuário, camiseta, boné e agora tênis, né? Inclusive, esse aqui é o nosso mais novo lançamento, o tênis da BR Sport aqui, ó, um Fueltech BR Sport. Foi lançado no final de semana passado, agora há pouquinho tempo. Foi um sucesso no evento ali da Copa FTBR Sport Arrancada. Aqui a gurizada do suporte técnico, esses aqui são os caras que são lasanheiro pra caramba. Assim, já fiz um episódio dos carros deles, foi os carros de funcionário, eu vou ter que fazer mais uns 3 episódios para cobrir o que eles têm de carro que trocaram. Deixa eu até ver aqui. Ó. Aí, gurizada, tô gravando um episódio mostrando a estrutura aí, de surpresa, só para pegar as bagunças aí, ó. Eu falei, nós temos que gravar um episódio novo daquele dos carros de funcionário, né? As lasanhas aí, né? Acho que tem que ser mais uns 2, 3 episódios, né? Pelo jeito aí. Qual tá rodando, qual quebrou? Normalmente esse é o problema. A gente combina de gravar e tá tudo quebrado, não funciona, não. Tá bom. Então se preparem para gravar de novo aí. Time de suporte técnico, né? Que atende aí todo mundo que precisa de uma ajuda, que está em casa, está na oficina, está na corrida, o pessoal pega junto mesmo. Aqui é a parte da assistência técnica, né? Então quem tem uma Fueltech precisa reparar, precisa fazer atualização, renovar. Muita gente não sabe, mas aquela mesma FT300, uma Race Pro lá de 20 e poucos anos atrás, se ligar aqui e quiser mandar pra gente fazer renovação, verificação, tudo, a gente deixa novinha pra ti e ela vai andar mais 20 anos aí com certeza. Então aqui, vocês viram a garagem, né? Mas a gente não foi, ali é todo o nosso estoque, né? Todas aquelas prateleiras verticais, até umas coisas que muita gente pergunta é que como é que foi depois da enchente, né? Porque a gente ficou muito na dúvida do que a gente ia fazer, se ia sair desse prédio, se iria continuar aqui. E nós hoje, na verdade, a gente fez uma estratégia de emergência caso aconteça uma nova enchente daquele tamanho, vamos dizer assim, né? Até porque quando aconteceu a enchente aqui, numa futura possibilidade disso acontecer, existem aí pelo menos 24 a 36 horas para poder, digamos assim, se preparar para sair e remover pelo menos toda a parte importante, assim, que é maquinário, estoque. E ali o que a gente fez? A gente elevou todo o estoque, então ele está todo paletizado, né? O que pode ficar elevado, fica elevado. Obviamente carros tiraria, maquinário, todo os produtos assim da empresa removeria do prédio. Isso contando que não chegue no segundo andar aqui, mas
se um dia chegar num segundo andar uma enchente aqui, aí eu acho que realmente vai ter que chegar até Santa Catarina a enchente, assim, porque se aquela ali que foi o estado inteiro, foi 1,80 m de água aqui, devastou o estado inteiro, então é difícil prever que pode ser alguma coisa pior. Mas também é o seguinte, faz parte, digamos assim, dos riscos, né, que a gente avaliou. Se a gente fosse se mudar para um outro estado, para uma outra cidade, tu está sempre sujeito a diversas intempéries ou catástrofes, digamos assim, não só de tempo, de clima, mas até econômicas e outras coisas. Então, no fundo, a gente sempre está correndo risco, sempre tem que estar mitigando, sempre tem que estar preparado para as emergências. Esse é meio que o segredo do negócio. Então aqui nós temos toda a parte de gestão industrial, né? Desde PCP, que é programação de produção, compras, gestão da parte de produção mesmo, que é uma área grande da empresa, né? Tudo feito aqui. As salas de reunião aqui, cada sala de reunião tem um nome de uma pista em homenagem, né? Essa aqui é em homenagem a Race Valley, nossos grandes amigos aí, Agnaldo e Henrique, né, que são os donos da pista da Race Valley em São Paulo. Aqui a gente tem a FT Education, né, que é uma divisão de treinamentos, educação, que também já tem aí seus belos 15 ou 18 anos, alguma coisa assim. O pessoal aí o Guilherme, Christian, estão sempre avançando e sempre fazendo lançamentos novos de treinamentos, cursos. É uma coisa que é muito importante para nós. A gente tem aí dezenas de milhares de alunos certificados aí, FT Education, no Brasil, na América do Sul e em vários lugares do mundo até. Então, o Christian é o cara e é o professor. Aqui é uma área de convivência que é muito legal, porque é onde é que todo mundo se encontra. Até brinco assim, o presencial, né, é muito importante, e porque as reuniões de mesinha de café é aquelas reuniões que às vezes é onde é que o cara resolve uma coisa de uma forma mais direta, mais rápida, assim. Hoje, empresas que se baseiam muito em comunicação por e-mail ou que ficam fazendo reunião remoto com um monte de gente que nada se resolve, às vezes aqui é na sala de reunião, entre aspas, de café aqui que a gente consegue fazer tudo funcionar. Aqui a gente tem a parte administrativa, financeira, controladoria, contabilidade. Querendo ou não, hoje, isso aqui no Brasil hoje é um departamento relativamente grande, né? O Brasil tem uma parte bem complexa de administrativo e financeiro, contabilidade. Os Estados Unidos é bem mais simples. Então, assim, é impressionante a diferença das empresas brasileiras e americanas. Brasileiros acabam tendo uma quantidade enorme de pessoas, enquanto nas americanas é uma pessoa, duas pessoas fazem toda a contabilidade e tributos. Faz parte. Ó, tem acesso aqui, ó. Aqui é o seguinte, ó, não vamos atrapalhar muito o pessoal. Aqui nós temos, começando pelo nosso núcleo de design, departamento de design, que é onde é que tem todas as criações e marca e tudo. Não dá muito zoom ali, porque pode ser que vai ver alguma coisa que não deveria ver, depois a gente borra. E aqui é a parte de P&D mesmo, que é engenharia. Então, cada ilha dessas é um time de engenharia. A gente tem hoje aí, acho que mais de 50 engenheiros trabalhando na empresa, que fazem todo o desenvolvimento de produto, de hardware, de tudo. Somos, eu acho, que a empresa do segmento com maior equipe de engenharia no mundo. Posso estar errado, mas eu acho que se não for a que mais tem, é a mais competente do mundo, modéstia à parte. Uma coisa assim que eu mesmo penso de vez em quando assim, caramba, como é que temos mais de 300 funcionários, né? Porque a gente tem 260 aqui no Brasil, mais 40 nos Estados Unidos e ainda alguns ainda internacionalmente, que nem a Austrália, tem o Nathaniel, que é um funcionário nosso australiano, tem o Leonard Fischer, que é na Alemanha, tem no Paraguai, temos aí 2, 3 funcionários no Paraguai, e outros países também, além, obviamente, do Brasil e de outros lugares, né? Não mostra aqui, ó, cuidado que aqui tem sigilo. Aqui é uma área de TI, inteligência artificial, que é uma área que está crescendo bastante na nossa área, né? Aqui é justamente a parte de compras, né? Hoje em dia o departamento de compras da Fueltec é bem complexo, bem elaborado, porque obviamente tem uma ECU que nem uma FT700 tem mais de 1000 componentes diferentes, ou seja, tem 1000 part numbers diferentes para fazer a compra, a aquisição, e cada um deles tem uma particularidade, às vezes de tempo que precisa para que ele seja produzido, entregue. Então, realmente a programação de compras é elaborada aqui para conseguir, e muitas coisas são importadas, vêm para cá, depois muitos dos produtos são exportados, então acaba fazendo uma grande diferença, sabe? E aqui o movimento acontece o dia inteiro aqui, né? Tipo, inclusive de noite. Eu mesmo sou um que gosta de ficar mais tarde aqui quando eu estou no Brasil, trabalho. Detalhe, eu não tenho mais sala aqui, todo mundo pergunta onde é que é a minha sala, mas eu não tenho mais sala, sempre
quando eu venho aqui eu fico acampado ou em outros departamentos ou na oficina. Essa sala aqui particularmente é uma sala que acabou de liberar a controladoria e agora foi para outros espaços ali, então aqui vai ter um departamento novo que a gente está criando, vai estar alojado aqui. Nós temos toda a área aqui do RH, nesse lado ali, que é uma área, que eu falei, muito importante, né? Contratações de pessoas aí é o ponto-chave, né, do sucesso da empresa. Felizmente a gente atrai aí muitas pessoas, né, Karina? Bom, aí o pessoal é craque aí, não tem meia boca, eu brigo aqui, ó, não tem meia boca para trabalhar, tem que ser todo mundo muito forte, sabe? Ali é a sala do Leonardo, ó. Vamos interromper aqui, ó. Estou fazendo um episódio aí para mostrar atualizações. Esse aqui, para quem não conhece, é o Alex Wagner, diretor do autódromo Fueltec Velopark, Leonardo, o chefe aqui, a sala do chefe aqui. Mas estou fazendo um episódio mostrando as atualizações. E agora, na verdade, a gente vai falar um pouquinho do que foi a Copa FTBR Sport de arrancada, né? A gente preparou um evento que foi assim extremamente bem recebido, muita gente todo mundo ficou impressionado, né? Acho que o trabalho da equipe do Alex e todo mundo do autódromo foi fantástico. E a gente fez assim, ó, vou dar um resumo para vocês assim, enquanto vocês veem algumas imagens assim do evento. Mas a gente se preocupou assim, primeiro, assim, que o piloto seja bem recebido, que o piloto tenha uma estrutura para trazer o seu carro, a sua equipe, que a corrida funcione de uma forma eficiente e rápida, que a pista seja bem tratada, né? E antes disso até assim que o processo de entrada no autódromo, que o processo de acesso, infraestrutura para o piloto, atendimento rápido também de elétrica, de internet, tudo isso. Exato. Eles, né? A gente foi pela primeira vez na história, tinha internet grátis para todo mundo, incluindo o público, né? Lá no autódromo. E isso, na verdade, inclusive, foi uma das grandes sucessos do evento, porque a quantidade de publicações assim foi recorde, assim, nunca teve tanto publicação e tanto marketing de um próprio evento de arrancada assim no Velopark, digamos assim, incluindo os 18 anos de história, né? E aí, além disso, a gente se preocupou muito em fazer uma área VIP, por exemplo, que é a BR Sport, que é a empresa, né, da Calçados Beira-Rio que estava patrocinando, fez uma área VIP, convidou todos os pilotos para virem lá. Famílias também. Famílias, né? Tinha uma área Kids ali, que a gente chamou de Espaço Kids Molequinho, que são as marcas, digamos assim, de calçados infantis da Beira-Rio. E agradecemos, assim, de verdade a Calçados Beira-Rio, conhecemos a família que é fundadora por mais aí de 50, estão completando 51 anos de idade agora, e justamente porque eles estão apoiando o automobilismo, apoiando o esporte e percebendo a possibilidade que tem de, na verdade, de crescer com o automobilismo e mostrar a marca deles, né? E acima de tudo é uma empresa, né? Cadê o livro? O livro aí esse livro aqui do Marcelo Argenta, é um livro que ele nos presenteou, né? E ele fala muito desse legado, assim, da Calçados Beira-Rio, que serve para cada empresa mesmo, né? Até o Luiz de Leon que leu no voo já e conta muito essa parte positiva. Mas fora isso, assim, no evento, na Copa FT, a gente se preocupou muito mesmo em mostrar o modo Fueltec de operar, sabe? De ser, assim, tudo correto, tudo no melhor atendimento possível, né? Sabe? Verificar se os expositores estavam satisfeitos, deixar realmente a melhor exposição, a transmissão ao vivo, né? Como eu já comentei antes aí, o pessoal da equipe do Habits aí me deu um show, assim, de transmissão. Dá para até botar umas imagens aí para vocês verem um resumo. Lembrando a você que falamos diretamente do Autódromo Fueltec Velopark, direto de Nova Santa Rita, no estado do Rio Grande do Sul, contando as histórias da primeira etapa desse novo ciclo, dessa nova história, a Copa FTBR Sport de arrancada. Meio de 3-0. Dado todo do Fueltec Velopark. Pra se pegar o André e o Gordolino. Pra se pegar. 1-6. Intimou pra... Pessoa, outro casal aqui, ó. Olha o beijinho da boca. Beijão. Cadê o beijão? Laia, hein? Ei! Papai!
Thiago Lemos da esquerda. Zanca na pista da direita. Mais rápido. Reação baixinha de Roberto Jambuzado. Reação baixinha do Gevan. 1-3-0 lá em cima. 4.596. Olha, saímos emocionados aqui, uma vontade de continuar correndo, cansados ao mesmo tempo, mas realizados por ter recebido vocês todos, por ter sido um espetáculo incrível. Eu acho que isso aqui vai ficar na história para todos nós. Primeiro evento oficial de arrancada no Autódromo Fueltech Velopark, mudou a história da arrancada no Brasil. Vocês podem escrever, muito do que a gente fez aqui vai ser inspiração para todas as pistas, para que as outras provas aqui no autódromo também. Esperamos vocês na prova de junho, vai ser ainda melhor. A ideia foi fazer um evento diferenciado, elevar o nível, digamos assim, no automobilismo brasileiro, assim, ajudar o automobilismo brasileiro, porque não só trazendo grandes empresas para dentro da arrancada, para dentro do automobilismo, dentro do autódromo, mas também para junto com as equipes. Então, várias equipes aí estão cada vez se profissionalizando mais, os carros estão ficando mais profissionais, exatamente, as equipes mais profissionais, trazendo resultados melhores e também aparecendo muito mais, né? Hoje tem outras modalidades de automobilismo que às vezes não tem uma exposição que a arrancada tem, e ali a gente está vendo exatamente uma inversão grande, assim, uma atração que está causando em todo esse mercado aí. E a ideia foi justamente isso, né? Transformar o evento de corrida, de arrancada, num show. Então, não simplesmente o pessoal tá lá, o público só para olhar as passadas, mas que tivesse entretenimento também, né? E trazer as famílias, como o Anderson comentou, espaço do VIP, área Kids. Esse foi um dos pontos assim mais comentados até pelos próprios pilotos, que acabavam, por vezes, tendo que correr sozinho porque a família não tinha como acompanhar, porque não tinha muito o que fazer no autódromo. E isso, assim, foi super elogiado. O pessoal gostou demais, então é algo que a gente vai reforçar cada vez mais os eventos. Se preparar, porque pro próximo o pessoal vai saber que existe já, agora já sabe que existe, então com certeza vai estar bem frequentado. E uma coisa assim que eu digo, né, a gente que acompanha automobilismo no mundo, né, tu vai desde uma Fórmula 1, assim, onde é que o networking que acontece nos lounges, nas áreas VIPs, assim, às vezes é mais relevante em termos de negócio do que tu ir num outro tipo de evento, né, então o automobilismo ele tem esse poder de reunir empresários, de reunir pessoas. E o evento próximo é o de 11 a 13 de junho, vai ser justamente Dia dos Namorados, então assim, ó, podem trazer as suas esposas, as suas namoradas, não vão se arrepender, vai ter inclusive umas programações especiais aí de Dia dos Namorados, vai ter ambiente romântico, vai ter bastante coisa para vocês. O glamour está de volta na arrancada. E vai ter exatamente também a área Kids, né? A área Kids, como já teve agora, a gente vai fazer mais uns upgrades ali na área Kids para deixar a criança entretida. A gente está buscando esse evento, todo mundo elogiou, todo mundo ficou muito satisfeito, mas assim, o legal é que a gente sabe muita coisa para melhorar ainda mais. Então o próximo evento vai ter assim um salto enorme. Convido a todos vocês aí que nunca vieram de repente para o Rio Grande do Sul, para o autódromo, ou às vezes tem gente que mora em Nova Santa Rita e não tinha ido no evento, né? Esse próximo vai ser fazer um brinde com a namorada, com a esposa, muito legal. Com a família lá na área VIP. E o Alex está aqui agora porque nós acabamos de sair de uma reunião de quase 3 horas falando sobre as melhorias para o pós-evento, né? Então tudo que a gente viu, partes positivas, o que dá para melhorar, e vem muita coisa boa por aí. Valeu. Então agora é o seguinte, ó, vocês vão ver um outro das ações que a gente faz, que é o nosso Fueltech Chimarrão, que para quem conhece sabe, para quem não conhece vocês vão entender agora qual que é esse evento aí. Olha isso, como é que tá esse evento, né? Hoje é um domingo de manhã, a 28º domingo na história da Fueltech. A gente faz o famoso já Fueltech Chimarrão. Esse evento aqui é um evento que a gente literalmente quis recriar ou copiar ou inspirado nos eventos nos Estados Unidos, que são os eventos que fazem justamente a junção, digamos assim, nos Estados Unidos eles fazem cafeína ou café com carros ou com gasolina ou com octanagem. E aqui a gente fez a nossa cafeína, aqui no caso, com octanagem, que é o chimarrão, versão gaúcha do Cars and Coffee, digamos assim, que os caras fazem nos Estados Unidos. E eu vou dizer assim, ó, a ideia que a gente começou muito tempo atrás, quase 3 anos atrás, era justamente juntar as famílias num domingo de manhã,
cedo, e eu acho que cedo é um parâmetro importante, porque realmente assim, tu pega aquele cara, o entusiasta de carro assim que quer sair com a família cedo, é diferente do entusiasta que vai numa festa, que vai de noite. E todos eles curtem os carros de maneiras iguais, mas era pouca opção para realmente aquele programa de domingo de manhã, para a família, para quem quiser ver os carros, juntar, trazer o cachorro, trazer as crianças, a esposa, os pais. Então assim, vocês podem ver que aqui vai estar cheio de família, está cheio de gente aqui embaixo que realmente trouxe para curtir, tomando seu chimarrão naturalmente. E cada evento a gente faz um tema, né? Esse agora, a 28ª edição, nesse evento, hoje nós estamos gravando em abril, que inclusive é o nosso mês de aniversário, né? Então 23 anos da Fueltech, já falei um pouco sobre isso, mas nessa edição a gente fez uma edição especial Mercedes-Benz, tá? E o legal é o seguinte, pareceu muita Mercedes legal. Eu vou levar vocês para dar uma voltinha, eu não vi todas elas ainda, vou dar uma volta com vocês, vamos dar um tour no evento aqui. Mas antes disso, eu quero chamar um cara aqui muito especial para bater um papo, porque a gente tem uma parte muito importante do grupo Fueltech, digamos assim, né? Esse cara aqui, mais uma vez participando aqui. Guilherme Coelho, também conhecido como Habits, né? Uhum. Que, para quem sabe... Eu tenho uma observação. Já. Muita gente veio falar comigo, olha o poder da palavra. É Habits. É Habits. Só que ele fala tanto Habits e né, tem mais visualização e a galera, tá todo mundo me chamando, virou Habits. Não é mais Habits, agora é Habits. É Habits. É que nem Fueltech, Fueltech. Ele falou tanto Habits, agora não, é Habits. Vou corrigir, Habits. Não, é Habits. Pode falar, pode não tem. Agora não cabe mais, agora é Habits. Já rolou umas discussões aqui, tá, mas é Habits ou Habits? Cara, então, é uma longa história. Então, viu, autoria minha, então, pelo menos. Virou Habits, não tem problema, eu vou atender de qualquer forma, vai. Mas acho que o legal aqui é o seguinte, ó. Vocês estão vendo, assim, o episódio de hoje é para mostrar um pouco do ecossistema, digamos assim, Fueltech, né? É tudo o que a gente se propõe a fazer e a importância que a gente dá para tudo, né? Esse aqui é um evento, né? Que é um evento comunitário, ele é gratuito, né? As pessoas não pagam ingresso, não pagam nada. A gente pede doações, mas obviamente é opcional, né? A gente sempre arrecada doações e leva essas doações, né, para organizações que possam distribuir para cada causa, né? Dependendo do movimento. Teve agora esses tempos que a gente fez pela enchente que teve lá no estado de Minas Gerais, todos aqueles alagamentos. E mesmo sendo opcional, a galera sempre traz. Então assim, quem vier no evento, faça essa boa doação, traga um alimento não perecível, traga um brinquedo, alguma coisa, né, para doação, porque é legal essa parte comunitária, né? E de certa maneira é uma maneira de a gente incluir hoje, por exemplo, pessoas que daqui a pouco não têm um poder aquisitivo para pagar, para ir num evento pago, para poder ir realmente curtir com a família. Então é realmente aberto, é gratuito, todo mundo que chegar aqui entra, a não ser que um dia lote que a gente tenha que achar uma maneira de cadastral, mas nunca vai ser pago. Já teve quase no limite ali. Mas a ideia é que seja sempre gratuito. E tanto que o estacionamento aqui no início chega e cada um e entra conforme a ordem, aí depois a gente começou a organizar, porque obviamente tinha gente que chegava às 4 da manhã na frente para fazer fila, que era até desconfortável, né? Aí a gente começou a cadastrar antes, então a gente sempre, antes dos eventos, a gente faz um cadastro. E a gente, um tempo atrás, a gente começou a fazer temas. E aí o tema é legal, porque o último evento foi Porsche, esse evento foi Mercedes, aí tem evento do Fusca, aí tem evento de Chevrolet. JDM, foi um dos muito legais aí. Sim. Tinha até o Eclipse, né? Não estava andando, mas já está desfilando. O Supra estava aí também, né? Que era teu, né? O Eclipse nem anda ainda, mas nos eventos já está desfilando. Sabemos, às vezes faz parte. E agora tu tem a tua Mercedes, né? Está lá na ponta lá. Ela. Finalmente está. Faltam uns detalhezinhos só, mas... Nunca acaba, né? Nunca acaba. Mas assim, ó, antes de a gente dar a volta no evento aqui, eu quero falar um pouco sobre estrutura de empresa, assim, e estratégia de empresa, porque são coisas diretamente relacionadas, né? A equipe do Habits, né? O Habits, ela assumiu... Vou ficar pensativo agora. Agora me pegou. Eles assumiram o nosso departamento de audiovisual faz aí alguns meses, nem sei quantos meses, parece anos já. Antes disso, os meus episódios, vocês podem ver aí que faz mais tempo já que eles estão fazendo, quase um ano praticamente. Isso foi em julho, agosto do ano passado, né? E já sempre tinha uma participação, né? Porque vários episódios você já tinha gravado comigo nos Estados Unidos, ou alguns individualmente, assim, mas depois disso vocês assumiram isso, mostraram a competência e depois agora, a partir de novembro, eles assumiram definitivamente todas o audiovisual, né? Nós temos uma equipe interna que é auxiliar, mas todo o pesado é com vocês, né? Sim. Mas acima de tudo é assim, e com isso a gente conseguiu dar um salto em produtividade, um salto em qualidade, né?
Eu até brinco, né? Eu contei já em alguns lugares a história dele, que começou... Contou detalhe por detalhe. Eu fiquei eu fiquei na surpreso. live, Não, falei pô, certo, tu né? acertou tudo, cara. Eu fiquei, caraca, velho. O cara que começou como bartender, sozinho, ganhava 100 pila por noite. Não, ó. menos, era Menos que isso? 50. Pô, tá um pouco mais caro agora. Ganhava 50 pila por noite para ser bartender, aí virou auxiliar de iluminação para fotógrafo de casamento, que aí depois faltou um fotógrafo, ele tirou foto provavelmente sem ter curso, buscou a câmera no Paraguai, se não me engano. Exatamente, 8 cheques lá para uma pessoa duvidosa, mas deu tudo certo. E depois tu virou, e aí na época que ninguém sabia o que era Reels ou publicações curtas. A gente já começou a vender filmes de 1 minuto. Meu azar é que eu me casei em 2009 e o meu DVD de casamento tem 4 horas. Eu nunca vou assistir aquilo na minha vida, provavelmente. E aquelas coisas maçantes, o câmera tinha aquela iluminação que deixava todo mundo cego, então tu inovou tudo isso aí. Em 2011, a gente já vendia filmes de 1 minuto pra galera. Então as pessoas ficavam meio assustadas no começo, mas só que depois elas viam que o tempo total que ela via o vídeo de 1 minuto, várias vezes, era muito maior do que um vídeo de 20 minutos que ela via uma vez e depois, não. Não, e 20 minutos tá sendo bondoso, porque normalmente DVD de casamento é na íntegra, sem edição. A pessoa olha uma vez, deu de 1 minuto bem editado, que passa uma mensagem bacana, a pessoa olha muito mais vezes. E hoje a tendência é 1 minuto, né? E tu revolucionou, digamos assim, a maneira de registrar os casamentos, né? E aí depois de alguns anos tu passou para a parte de carro meio que sem querer? Eu sempre tive desde criança uma afinidade, né? Sim, muito mas grande. tu não tinha desenhava, a oportunidade, né? Não tinha um orçamento, né? Era só sonho, ela ficava desenhando Peugeot 206. Aí depois ele me enrolou, ou eu enrolei ele, há controvérsias na venda do Supra lá nos Estados Unidos, né? Isso aí foi sacanagem. Eu achei que eu tava conseguindo vender e ele tava ali só esperando eu conseguir vender pra ele. Olha que interessante. Mas deu certo, isso, né? A gente se conectou. O bom é que se tiver algum problema no carro e vender pro Anderson, vira episódio. E teve todos, né? Porque me vendeu um carro bichado lá. Não tava bichado. Tá. Ele sabia, ele não tinha nem visto. Ele é lindo dentro do jeito dele. Não, sim. Mas aí legal, aquela vez que foi pros Estados Unidos, a gente fez todo o material lá do o drone, do Supra versus Ferrari. Inclusive, né? O cara que tá aqui filmando, aí eu viro a câmera rapidinho. Vira aí, Igor. Aí, ó. Como é que é a história? Ele veio trabalhar com vocês. Deixa eu pegar o mic aqui. Eu editei o vídeo que teve dessa gravação, né? Em tempo recorde. Sim, aí foi um dos que chamou muita atenção. E aí o Anderson me seguiu, eu falei, caraca, não é possível, ele me seguiu, mano. Eu pirei a cabeça. E agora o Igor tá aqui e vai ajudar no conteúdo também da Fueltech. É isso aí. Ups, deixa eu arrumar o mic. Foi no real time aqui. Exato, e tu vê como as coisas se conectam, né? Como as coisas se conectam, uma coisa que puxa a outra, assim. E eu vou dizer assim, isso aí é meio que uma história da vida de todo mundo, sabe? Se tu pegasse, vamos dizer que se tu não tivesse editado aquele vídeo lá, tu não estaria aqui hoje. Olha como a tua vida, vida mudou. Se tu não tivesse vindo para os Estados Unidos, provavelmente a gente não estaria fazendo isso aqui hoje. Não quer dizer que não teria um outro caminho paralelo no universo. Mas tá tudo conectado, né? Mas cara, a vida é feita de momentos chaves que a gente faz as decisões, tá? E até eu vou dizer uma coisa, eu fiz uma palestra sexta-feira em Santa Cruz do Sul, na minha cidade natal, sobre empreendedorismo, e uma coisa que eu acho que mais tocou as pessoas que quiseram me falar foi o seguinte: a decisão é mais importante tu decidir rápido do que tu decidir pelo certo. Especialmente quando tu fica muito na dúvida sobre duas opções, assim, seja uma decisão de vida, de negócio, de empresa, profissional. Às vezes tu fica muito na dúvida entre duas opções. Para começar, se fosse óbvio, se fosse uma certa e uma errada, tu já saberia, tu não tá em dúvida. Não fosse uma Quando tu tá em dúvida entre dois caminhos, é porque os dois provavelmente são bons e tu tá tentando adivinhar qual é o melhor e qual é o pior. Só que aí que tá o detalhe, às vezes a maioria das pessoas erram em postergar essa decisão e perdem os dois. E perdem as duas oportunidades. Em vez de ir num e ir ajustando o que precisa. Cara, assim, é que nem aquele dia, eu tenho certeza, o dia que a gente falou eu fiz a proposta do Supra, e aí eu falei na proposta pra ele assim, ó, eu faço, mas é o seguinte, tu vai ter que vir filmar um negócio comigo nos Estados Unidos. Tu não titubeou, tu falou na hora, eu vou. Bora. Vamos fazer. Talvez tu tivesse titubeado, tu tivesse pensado, aí ia perder o time, ia dizer não, e olha quanta coisa os caminhos se cruzaram por causa daquele momento. Né? Então assim, ó, isso eu acho que é muito importante, sim, porque vocês estão vendo um episódio hoje que é um pouco mais empresarial, digamos assim, estrutura, porque a gente está falando do negócio dele, está falando do meu negócio, está falando do negócio de todo mundo aqui, dos funcionários, né, pessoas que estão aí junto com a gente. E isso é importante, sabe? É não perder a oportunidade, mas ter coragem de arriscar na hora certa
mas acima de tudo é não postergar a decisão. Falando sobre coragem de arriscar, Ah. nos levam a um assunto. Qual? A live. Cara, bem observado. Coragem de arriscar, né? A live, vamos falar assim, ó, meu Deus. já que a gente, vamos entrar nesse assunto agora então. Quando a gente assumiu o Velopark, né, o autódromo, que se tornou o Autódromo Fueltec Velopark, foi a decisão mais difícil da minha vida. Né? Acompanhamos todo o processo. Tu me falou ali no meio, inclusive. Eu estava aqui no meio, no dia de noite que a gente tinha mandado a proposta, e tremendo a perna. E o Anderson assim, me viu ali no meio, dele chegou, tinha uma multidão, ele chegou assim, comprei o Velopark, não fala pra ninguém. Deu. Tipo assim, não era possível, Tá, né? Tipo, o que eu faço? O caminho? Ele ficou me olhando assim, e eu... Sim, não sabia sobre a brincadeira. Eu não podia comentar nada, tipo, tinha uma galera, ele não conta pra ninguém. Ele falou ali no meio, exatamente ali no meio. Foi setembro de 25, né? E aí, ou agosto, uma coisa assim. Mas assim, só que quando a gente comprou o autódromo, cara, eu vou ser bem honesto, transparente com vocês, tá? Eu achei por muito tempo que eu tinha feito a maior merda da minha vida. Porque, cara, é um negócio muito complicado. E quando eu assumi lá e vi que realmente era muito complexo de operar e de fazer o negócio funcionar, aí eu tinha certeza que eu tinha feito a maior merda, entre aspas, assim, de risco, porque, cara, é muito elaborado. Tu escolheu e depois tinha que... Não tem, é que nem... Cara, tu não tem desistir assim, não quero mais brincar. Agora vai aprender o que tem que fazer. Agora aqui, tem que fazer. Só que aí que a gente começou bota várias cabeças pensantes, pensando, cara, mas é o seguinte, ó. E aí, que nem eu falei antes, o autódromo fechando em 2014, ele despencou o nosso faturamento do grupo, digamos assim, da Fueltec, tá? E aí eu pensei o seguinte, se despencou o faturamento porque fechou um autódromo importante, imagina se eu pegar esse autódromo e fizer ele bombar. Sim. E aí que a gente pensou, cara, então mais uma desculpa para se meter nesse tamanho desse desafio, né? E aí quando a gente começou a preparar o evento, a gente começou a tentar pensar assim como audiência, assim, não como o cara do financeiro que tenta pagar as contas ou fazer o mais barato possível. A gente pensou assim, como é que a gente vai fazer um evento top? E aí, entre todas as estruturas, estratégias em marketing, uma das coisas era muito importante era a live, né? Sim. E aí, o que acontece? Hoje as lives que são feitas no automobilismo, especialmente de arrancada, elas têm uma restrição de orçamento, uma restrição até de pensamento, talvez assim, né? E muitas vezes se pensa assim, ó, tem que fazer a live, ter patrocinador para pagar a live para elas, para poder investir nela. Na verdade, muita gente não entende isso, é a base que faz muita live realmente existir, a nível mundial. Sim. Que é ter os patrocínios ali, ter o contato com o público, entregar uma imagem, uma transmissão boa para a pessoa e ao mesmo tempo ter a impressão ali da marca, do patrocinador para o usuário final. E aí quando surgiu esse assunto, eu fui dar uma pesquisada nas lives, porque a gente sabe fazer filmes, né, na Habits, a gente entende bem. Nunca tinha feito live na vida, né? E eu comecei a pesquisar as lives que tinha. Tipo, eu comecei a olhar a NHRA, State Outlaws, o pessoal que fazia aqui no Brasil. Daí eu falei, cara, eu acho que a gente consegue agregar. É basicamente a mesma coisa, só tem que cabear e fazer todo o sistema de transmissão. E a gente começou a pesquisar, e tem lá na produtora Habits, tem o Brian e tem o Antônio, que eles manjam muito bem de transmissão, são os dois que estavam na house ali o tempo todo ali, tipo, sem escutar. E eu falei, cara, é possível? E eles, só tem que... Sim, mas uma coisa importante, assim, aí do lado vamos dizer assim, do lado do promotor, no nosso lado, assim, tá? Nós tínhamos um orçamento de pessoas, empresas que faziam lives da mesma forma, igual, que era 1/3 do orçamento, ou menos ainda do que, digamos assim, que tu nos apresentou, né? Porque aí entra um negócio até, eu sou muito amigo e conheço muito esse meio há muito tempo, né? Sim. É injusto cobrarem das empresas que fazem live que elas entreguem um serviço desse porte sem equipe, né? Não é 3 caras com uma câmera ali que vão fazer. Eu fui muito pé no chão quando o Anderson começou com as ideias. Ele mandou ali um vídeo na NHRA com 10 câmeras simultâneas. Eu, cara, isso aqui tudo, cada um tem um operador. Daí tem o cara da mesa de corte, tem o cara que está inserindo os efeitos, tem o cara da replay. Só que cada um é uma pessoa a mais que tem um computador, um sistema, e isso acaba... A minha prioridade maior, quando começou a chegar as ideias, é eu absorver e responder. Isso aqui eu consigo entregar sem pecar, mas eu preciso desse orçamento aqui. E a gente foi tijolinho por tijolinho, né? Mas aí o legal foi o seguinte, chegou numa hora assim que a gente percebeu, eu não tinha percebido que podia ser tão bom, mas chegou numa hora que eu vi, cara, isso vai ser bom pra caramba. Tá funcionando, Não, antes, né?
Mas eu percebi que isso vai ser bom pra caramba. Aí chega uma hora que eu peguei ele, que eu sinto o seguinte, eu quero o máximo, tudo que tu achar que pode. Na final e aí ele ali. começou assim, não, vocês estão loucos, vamos botar 18 caras, 20 caras e vamos câmera. E foi isso, né? E aí uma coisa que eu particularmente gosto de fazer, quando eu acredito que o negócio vai funcionar, e é justo, tá? Isso o negócio do justo é importante, tá? Sempre que vai fazer negócio com alguém, tá? Isso em qualquer negócio, né? Não atola injustamente. Sim. É diferente tem que do cobra justo. Tem que justificar o... Quando tu consegue fazer negócio com alguém que tu percebe que o outro lado tá sendo justo, assim, que tu tava me cobrando, tu tava nos propondo alguma coisa 4 vezes mais caro do que qualquer outro serviço equivalente. Mas como é que eu vou explicar essa distância aqui? Mas assim, uma coisa é tu cobrar 4 vezes mais só porque o cliente pode pagar, ou tu cobrar 4 vezes mais porque tu tá entregando 8 vezes mais. E ali a minha sensação era isso, tava entregando 8 vezes mais por 4 vezes o valor. E aí, quando tu chega nesse momento de confiança entre as empresas ou entre as pessoas, aí a gente falou assim, cara, então tá, faz o que tu quiser, foda-se. Foi literalmente assim, essa parte foi legal. Faz o que tu quiser, mas aí é o seguinte, como eu não pichinchei, não pedi R$1 de desconto, eu disse, só que é o seguinte, tu vai entregar. E eu faço a mesma coisa nos carros, às vezes, assim, do tipo, quando eu vou fazer um negócio, cara, tu chegar lá e pichinchar, pedir pro cara fazer um descontinho, não, cara, qual que é o valor? Seja justo. Se eu entendo que tá justo, não precisa ter 5% de desconto a mais ou 10% a mais. Cara, é esse valor, então tá, mas é o seguinte, tem que ficar top. Então, assim, nos negócios, eu, particularmente como empresário, é uma das coisas que eu gosto muito de fazer. Primeiro é ser justo, e aí o segundo é superar a expectativa. Isso eu acho que a gente faz muito bem em todas as nossas formas de negócio. A gente promete algo e entrega mais. Tem várias estratégias para fazer isso. Uma é tu prometer pouco e entregar um pouco mais. Sim. A outra, que é mais difícil, é tu prometer bastante e entregar mais ainda. Sim. E isso de surpreender o cliente, assim, quando o cara já nem esperava tanta coisa, é o que é o diferencial das empresas que conseguem realmente fazer. Teve um momento bem marcante durante a transmissão, que tu foi lá em cima, né? E o Anderson parou, assim, olhou, tu viu para seguir. Caraca, não é que deu certo mesmo essa ideia toda. Daí tava os cards subindo, replay, a transição 3D acontecendo ali tudo ao mesmo tempo. E foi assim, e acho que foi um case... E ali tu viu que não tinha como ter menos pessoas. Claro, exato. Mas assim, só aconteceu porque a gente confiou em vocês e porque vocês foram faca na bota de fazer o que tinha que fazer. Então assim, uma coisa que a gente faz, eu faço nos negócios, eu acho que provavelmente é uma inspiração para muitas pessoas, empresas, é assim, ó, faz da forma certa, supera a expectativa e faz o que tem que fazer. Não pode olhar só para o financeiro. Se a gente fosse olhar pelo financeiro, ia ter cortado a live ali, o custo dela, porque no final das contas o evento ia sair igual. Aparentemente não ia ter mais gente comprando ingresso porque a live é melhor. Às vezes até tem muita gente que tem um pensamento contrário. Né? Tipo, se a live for muito boa, o cara não vem na pista. Na verdade é o contrário. Quanto melhor for a live, eu tenho relatos de pessoas que estavam assistindo a live na sexta-feira, que era um dia que pouca gente sai pra ver. Vou ter que dar uma... Pausa na gravação. Teve gente que assistiu a live na sexta e se surpreendeu tanto com o evento, ficou uma impressão tão boa do evento que decidiu vir sábado e domingo. Teve gente que pegou avião por causa disso. Entendeu? Não era nem só local. Então assim, atraiu mais gente pro evento. Outra gente, os patrocinadores, assim, as pessoas com exposição, eles nunca tinham visto... Porque quando tu tem uma live que é muito negativa, assim, digamos assim, quando ela tá ruim, trava, a pista para, aí as pessoas ficam com a sensação, que bosta isso, aí tu vê um comercial, aí na pior hora vem um comercial. E associa isso à marca do cara. Tu associa a marca do cara, porque tá travado o negócio, tu queria assistir aquela bosta, os caras não estão fazendo um bom trabalho, aí vem um comercial de uma empresa, eu não quero ver esse comercial dessa empresa. Então, eu nunca vi tão... Não, mas é verdade, é uma estratégia... Associa totalmente negativo. Associa negativo, tá. Uma outra observação da transmissão para as pessoas que estavam lá no evento, eles gostavam de ver o replay no telão. Claro, o telão... Que tinha isso também. Eu me peguei, às vezes, estava na VIP lá olhando no telão em vez de olhar na pista, assim. Mas montou ali uma transmissão toda. Claro, então assim, é que nem o cara vai no jogo de futebol, muita gente assiste no telão mais do que no próprio estádio ali. Então assim, eu acho que essas sacadas assim, agora ficam óbvias, né? Até para nós, tá? Nem tudo é óbvio para nós antes, né? Muitas coisas... Até dar certo, né? Exato, a gente não tinha certeza, mas a gente tinha uma sensação. Então assim, o próprio evento, assim, coisas, por exemplo, que não ofereceu Wi-Fi de graça, sabe? Detalhes, né? Exato, que nem assim, cara, custa
R$500 mil aquela estrutura de Wi-Fi que tem lá. E ainda tem uma equipe lá full time para... Não é. Só que pensa assim, quanto é que tu precisa gastar para que tenha uma... Todo mundo consiga postar. Exato, todo mundo postar é mais marketing do que tu fazer anúncio publicitário em algum lugar e gastar, rodando uma campanha. Então, ao contrário, hoje a forma inteligente de fazer marketing é isso. E aí eu digo assim dos patrocinadores, assim, ó, empresas que estão vindo de fora agora. A gente é a primeira, eu acho que a gente está a primeira vez que tem grandes patrocinadores, empresas de fora do meio, por exemplo, que nem a Beira Rio, BR Sport, né, Visano, todas as marcas de calçados. Até nem sei se eu vou dar um spoiler aqui, nós fechamos com a Bali também, Energy Drink, que vai estar no evento. Vou botar um stand? Vai ser, tem mais surpresa aí, mas isso é outro esquema. E tem outras empresas grandes de fora do meio que enxergaram, porque o esporte hoje ele está muito em alta. Claro, porque tu pegasse a arrancada, no caso, e outra, a gente tem tudo, né? Mas a arrancada particularmente é o subaproveitado e é o que mais tem apaixonado, assim. E isso tu consegue criar um ambiente que o cara tá tendo satisfação de estar no evento, a marca que aparece na hora do comercial vira positiva. Aí, por exemplo, assim, a Filmstar, que é uma empresa de películas, tá? Eles estão patrocinando a sombra do evento. E vai entendeu? ter, literalmente... Eles vão estar proporcionando a sombra. Então o cara está sentado na arquibancada, ele vai olhar para cima e dizer assim, cara, que estou conseguindo vir nesse evento com sombra. E isso era um dos feedbacks que o pessoal sempre deu no Velopark, né? Precisa mais sombra. Exato. E é tudo uma construção. E a alimentação, a gente se preocupou muito com os food trucks, assim, de fazer ter qualidade. De qualidade, preço. Outra coisa, parece bobagem, muita gente do público não vai nem perceber, mas o saco de gelo antes era R$45 vendidos lá, porque tinha um oportunismo do vendedor, da escassez e porque o cara não ia... Deslocamento ali, né? Só que, cara, aquilo pegava tão mal para os competidores que usam muito gelo para os carros, que era chato. Aí a gente subsidiou o gelo, literalmente assim, botou a R$15 e o cara disse, cara, eu vou levar gelo para casa. Mas era Tá mais barato que no posto. Mas era uma sensação de satisfação. Então, assim, ó, esse tipo de superação, a gente tá falando de exemplos de um evento, mas isso serve para uma empresa, entendeu? Tu vai atender um cliente, supera, seja justo. Outra coisa, assim, ó, vou dar um exemplo, assim, muita gente de vocês, daqui a pouco até advogado aqui, ó. Cara, o jurídico de algumas empresas, a palavra eu vou falar, não pode falar, mas eles acabam com o negócio, tá? Tem jurídicos que jogam contra a própria empresa, eles ficam tentando amarrar um contrato só para... Uma complicação. Uma complicação de vantagem, de passar perna, de coisa assim. E, cara, aí o cara pode até ter um bom produto, um bom comercial, um bom suporte, mas se os caras tentar fazer um contrato que passe a impressão que está tentando te passar a perna, não vai dar certo. Complica tanto e vem com, mas é para blindar qualquer coisa, mas cara, sim, mas tá inviabilizando o projeto. Unilateral não funciona. Então assim, o que a gente, e eu decidi, e a gente decide muito, cada vez mais como empresários, assim, a gente não faz negócio com empresa que tu não confia, que tu não confia nas pessoas lá. Então assim, se passar a perna no outro, ou tentar passar a perna, ou dar a entender que vai passar a perna é o suficiente para não ter negócio. E cada vez mais as pessoas estão entendendo que isso é importante. Isso serve até para funcionário, assim. Tipo, cara, seja honesto, entendeu? Tipo assim, tá ganhando pouco, precisa de uma remuneração, quer uma promoção, conversa, fala, mas não faz corpo mole. Não, tipo assim, não acha que fazendo corpo mole tu vai ganhar essa promoção. Ser beneficiado. Então, tá cansado, não tá serve para a empresa. Serve para a empresa, cara, o cara não tá te remunerando bem, tu tem uma oficina mecânica e o cara só pichincha. Cara, a culpa é tua. A culpa é tua que tu não combinou direito ou que tu não tá entregando o que era esperado. Então, assim, na vida como empresário, surpreende, sabe? Mas... Claro que pode ter um outro exemplo. Tá. Né? Mas aí é a questão de tu se colocar no lugar que talvez não seja um bom lugar para trabalhar. Pode ter um outro exemplo também, de pegar um chefe meio ruim, claro, isso sempre tem. Sim. Mas assim, isso vai da ideia de vocês. A gente quer trabalhar com pessoas boas e isso, de certa forma, blinda esse tipo de situação, né? E uma coisa assim, do nosso padrão, vocês podem ter certeza, todas as empresas, todos os funcionários que trabalham na empresa são extremamente bem selecionados, são pessoas assim que acima de tudo a gente tem uma confiança, empresas que a gente faz parceria, que a gente assina contrato, assim, eu me orgulho de dizer, mas assim, as empresas hoje que trabalham com a Fueltec, como o Habits, como várias outras empresas que estão trabalhando com a gente, podem confiar. Mas também se essa empresa daqui a pouco pisar fora, ou tipo assim, uma empresa começar a fizer alguma coisa errada, porque às vezes as empresas se desvirtuam também ao longo, pode ter certeza que não vai mais fazer parte do nosso pool de negócio, sabe? E isso tem que saber contratar e saber demitir, tanto funcionário quanto empresas, como parceria, inclusive saber contratar e demitir cliente.
É uma coisa importante, assim, ó, tem momentos que às vezes o cliente não te serve mais, ou ele não está, digamos assim, condizente com o que a relação entre os dois, né? Tu me lembrou uma coisa que agora que eu tenho, eu acho que eu nunca falei isso, né? Mas quando eu vou trabalhar para um cliente e eu chego na empresa, tipo, eu sempre cumprimento todo mundo, né? De uma forma geral. Quando eu chego na FT aqui, todo mundo vem dar oi, todo mundo cumprimenta, todo mundo troca uma ideia, aí, beleza. Teve vários clientes que eu já atendi, né? Não citando nome, mas tu chega no ambiente de trabalho, tu vê que tá uma situação meio estranha, assim, as pessoas te olham assim meio tipo... Cara, isso é péssimo, né? Daí eu, pô... Tu não é bem-vindo, será né? que é legal trabalhar aqui? Daí as pessoas não dão um oi, tipo, não... Tipo, daí tu sente uma energia, assim, eu já tive isso várias vezes, tipo... Já até eu chego lá e eu converso com a Duda, né? E o Eduardo, tipo, sente, sei lá, no início... Não curtiu? A energia lá tá... Claro que às vezes tem orçamento, tem que trabalhar aquela coisa, mas tem níveis, né? Isso é muito importante sempre, até pra que nem... Imagina se tu não é bem-vindo num lugar que tu tá trabalhando assim, cara, qual é a chance? Já é um sinal vermelho, né? Tipo, para uma futura negociação ou trabalhar em parceria. Daí vem o dono lá mega feliz, você que é bem-vindo, a empresa é super legal. Mas aí é erro do dono. Aí que entra o que eu falei ali, talvez existam... E aí a gente podia ficar mais uma hora aqui, mas aí eu vou falar uma outra pinçada de assunto que é a inteligência artificial, né? Vai ser a maior revolução da nossa geração que nós vamos passar. Todas as empresas, todos os trabalhos, tudo na nossa vida vai ser diretamente impactado. Tudo que a gente conhece hoje de processo, de forma de trabalhar, vai ser apagado e reescrito de novo. Então, assim, ó, aquela pessoa, aquela empresa que nega isso, vai ficar para trás. E assim, ó... Eu sou um dos caras mais atingidos nesse momento inicial, né? Exato. Geração de imagem, edição de vídeo... Eu sou um dos caras mais atingidos. Mas aí se tu negar... Mas ao mesmo tempo eu tô antenado desde o primeiro milissegundo. Isso aqui vai fazer imagem? Beleza, traz pra cá. Vamos estudar isso daqui. Entendeu? Porque na verdade é o seguinte, ela vai acelerar tudo. Só que é o seguinte, o que tá pro lado errado acelera pra morrer mais rápido. Sim. O que tá pro lado certo acelera pra andar mais rápido. Então assim, as maiores fortunas e as grandes empresas da próxima década não nasceram ainda, ou elas vão ser totalmente transformadas. Mas olha o quanto já nasceu de empresa, só de análise de sistemas com IA, que já nasceu, na outra semana foi vendido por bilhões. E ao mesmo tempo é o seguinte, até eu brinco, tem coisas que uma criança de 13 anos vai fazer que uma empresa inteira faz hoje. Um carrossel todo com uma edição. Tô falando até mais, desenvolver produtos assim, sabe? Eu falo mais do meu lado na questão de design, né? Que é a parte que eu... Mas hoje tem muita coisa automática que tu clica lá, bota no ChatGPT, no Code. Mas aí entra assim, a diferença é a seguinte, para quem é empresário, o que a IA não vai substituir ou vai só amplificar? Esse vai ser o ouro da próxima década, né? Porque não se achem agora que só porque é fácil fazer um sitezinho, um aplicativo, que agora que tu é o único que pensou nisso, na verdade. Sim. É o contrário. Esse tipo de negócio que está tão fácil de fazer agora é o que todo mundo não vai precisar mais pagar para fazer e vai focar em outras coisas. Pode dar o efeito rebote, né? Quem faz a mão, claro, isso vai variar. Existem 1000 interpretações para isso, mas quem fez a mão com 100 pessoas que fizeram automatizado, talvez, aquele cara lá... Não, isso é exatamente o nosso caso. E a outra coisa, o que tu não constrói, o que a IA não faz, assim? Senso de comunidade, por exemplo, assim, reputação, entendeu? Isso tu não constrói com IA, ou tu não faz com IA. Tu tem que... Isso é uma coisa sólida, então assim... Ou até um atendimento, né? Ele pode ser informativo, num nível rápido, máximo, dar todas as respostas precisas, só que às vezes precisar de uma interpretação, um fator humano, entender um problema da pessoa. Não, peraí, deixa que não vamos seguir o protocolo, isso aqui eu faço para ti rapidinho, resolvo. Isso é muito mais complexo, até para a possível dar a autorização para a IA fazer isso também é complexo. Num atendimento, né? Sim. Porque tá muito em alta agora atendimento. Tu entra num site e sobe ali um bot, alguma coisa. Mas quem criou aquilo, aquela skill, digamos assim, tem que ser muito inteligente para fazer da forma correta. Mas é o seguinte, já acho que o papo de empreendedorismo foi legal. Vai até algumas horas aqui, se a gente... Vamos agora, nós dois somos mercedeiros também, né? Eu sou por causa dele, né? Foi influenciado. Culpa minha. Ele inclusive criticou a minha CL600 quando eu fui comprar. Inclusive viu o episódio agora, né? Escutou o barulho, né? Ficou top. Eu falei que ele parecia a dona de hotel no interior. Ele comprou a Mercedes. Mas agora assume que ficou trilha. Não, o barulho dá uma trabalhada, na minha opinião, tranquilo. Vamos dar uma volta agora, vamos olhar os projetinhos Mercedes que tem aí. A galera tá bem Vou ter que escolher uma Mercedes, Eu quero ver que Mercedes vocês escolherem ao final. Não.
calma não, sem coação. Vamos ver que Mercedes vocês vão escolher das que estão aqui se vocês fossem comprar uma. E eu vou dar mais uma dica, ó. Invistam em Mercedes, tá? Falando Cara, sério. A minha dá zero problema. Não, Dá zero, invista em Mercedes. É um carro clássico, extrema qualidade e tá valorizando, tá? Eu uso todo dia o carro. Cara, Todo ó. dia. Só tive que trocar o eu filtro. tenho 4 Mercedes já. E tem mais alguns na lista aí. Uma delas está aqui, inclusive, que eu vou mostrar pra vocês, que eu tô a fim de comprar. Mas não é mais uma 190, fica tranquilo. Aqui é o seguinte, ó. Tem os carros, os nossos aqui que são os intrusos. Temos aí o Calibra, o Vectra, o Tipo. Vocês já são da casa, já. Tudo bom? Tá, eu só tô gravando aqui, mas tira rapidinho. Não, a galera que vai ficar decidiu gravar vlog no meio do evento. Bora. Ó, opa, desculpe. Olha só, V12. Isso aqui é um luxo, hein? Esse aqui é o mesmo motor da minha, ó, nos Estados Unidos. É brabo. E aí, tranquilo? Ó, valeu. Aí, ó. Tem uma 190 aqui. Essa é exatamente o M120, que é o motor do Pagani Zonda, Esse aqui que é mesmo da SL600. Esse motor do carro. E aquela dali. Essa aqui é a mesma cor que era a minha no começo. Que tri, hein? A tua era dessa cor? Era, só tava meio desbotado. Aí, ó, legal esse Sai Blues, ó. É. Que É tri, lindo hein? esse carro, né, velho? Tá bonito, hein? A minha eu dei uma leve mudada nela, mas tô orgulhoso. Era bem parecida com essa aqui, Cara, só tava com a a pintura 190 é... E aí, cara? Tudo bom? Tranquilo? Qual o teu carro preferido aí? Essa? Essa aí tá bonita, bonita. hein? Céu, a grade. Igual? Tranquilo? Essa é a inspiração da tua grade, né? A inicial, eu troquei. Ah, trocou, verdade. Eu acabei voltando, eu fiz uma votação com a galera. Tinha essa meio estilo AMG, mas depois a gente voltou pra aquela dali. Vou mostrar ali depois, ali na frente. Cara, olha essa Wagon aqui. Essa é tri, hein? Essa aí é a raridade, né? É. Ó, o famoso M104. Esse motor aqui é o motor da Mercedes, que é o 2JZ da Mercedes, digamos assim. Sim. E é metade do motor daquele lá, exatamente, da V12. Olha, mas olha aqui, ó. Falta um turbinho aqui, né? Falta. Tá bem fácil, né? A minha também tá com espaço ali, tá? Tá fácil botar esse turbo aí, hein? Aqui já é a... E aí, tranquilo? Aí, ó. 4 cilindros, né? 180. Aqui, ó, cabe mais uns 2 cilindros aqui, fácil. Nossa, olha essa aqui. Essa aqui é estilosa, ó. Essa coluna aqui, ó, é uma das mais bonitas que eu tenho, que eu acho. E aqui, ó, uma FT450, ó. E essa monocromática azul com interior azul, é tua? Não acreditou que era injetada, né? Aham, injetado. Essa daqui tá moderninha, tá estilosa. muito legal. Olha esse motor, os detalhes. Tri mesmo, hein? Parabéns. É tua? 103, isso. Que legal, parabéns, hein? E as grades aqui, ó. Que legal. Tem um charme, né? Muito legal. Vamos passar nas outras Mercedes aqui, que senão... Ó, as mais modernas. Coupezinha, essa hatch coupé aqui é rara e é uma... Eu acho muito legal. Olha o homem passando aí, ó. E aí, tudo bom, gurizada? Olha aí, ó. Tudo bom? Tri, hein? Tudo bom? As SLK, curtinha, pequenininha. E a MG, ó. Esse motor aqui é muito, muito bom. Muito bom mesmo. Olha aí. Mas tem umas lá fora mais. Ali, ó, bonita. Acho que é uma... Aquela branca lá tá... Tá tri? É essa, aquela de lá que tá namorando? Não, lá Não? fora. Lá fora? Vem cá, vamos ver o que tu vai achar do meu gosto. Que é o seguinte, cara, agora carro clássico, eu vou dizer assim, é muito mais estiloso tornar uma Mercedes antiga com certeza, do com que certeza. num carro zero. Com certeza. Né? Carros... Eu com a 190 na rua, quando ela tava original, a galera já ficava buzinando, ficava, caraca, uma 190. Eu vou dizer assim, carros, que nem andar de Mustang, meu. Cara, assim, é uma estileira. Não, peraí. É, andar de Mustang. Não, mas eu digo, os carros antigos, né? Sim. Carro clássico, assim. Ele deve sair com o Mustang na rua, não deve ser um buzinaço. E aí, tudo bom? Beleza? Valeu. Ó, o pessoal fez sucesso. Aqui, ó, abraço.
Aqui tem a nossa área do autódromo, né? Sim. A gente sempre expõe alguns carros de corrida. Dá licença um pouquinho, deixa eu mostrar aqui, ó. Inclusive aqui, ó, vou lembrar, Essa já ó, foi. essa já foi, tá? Essa é a próxima data, ó, 12 a 14 de junho, vai ser a Copa FTBR Sport Arrancada. Essa, tragam as namoradas, as esposas, porque nós vamos surpreender elas no espaço lá. Vai ter várias atrações para os casais, para as crianças, além de brinquedoteca. E câmera do beijo também, vai ter câmera do beijo? Câmera do beijo foi legal, hein? Vai ter. Essa aí foi uma sacada boa, hein? Oh, mas ninguém fez a atuação lá do CEO daquela empresa, como é que é? Ó? Qual? Ninguém fez aquela atuação assim, do tipo se esconder como se tivesse... Não, o pessoal já tá mais ligado, né? Não, mas nos Estados Unidos eles fazem de brincadeira. brincadeira. Então, se na câmera do beijo alguém mais for pego na próxima, finge que não devia estar pegando ali pra gente fazer um corte, isso aí vai ser legal. Não, a gente ia fazer de sacanagem, ia botar a câmera do beijo e deixar traqueado no Alex. Ele no telão o tempo todo, até ele ficar bravo com a gente lá. Não, mas meio arriscado, mas tudo bem. O Pepe foi engraçado. O Pepe eu vi. Câmera do beijo, direto aqui na nossa transmissão. Fala, a nossa transmissão tá diferenciada, né? Não, ei! Sabe, aqui, ó, tá beijando aí, ó, aqui não tem kit pra nós não, velho. Tá doido, Maranhão? Tava o Gasparini lá sacudindo ele, ficou muito bom. Essa moto E aí, aqui, cara? Bom, tranquilo? Bom. Aí a turma do autódromo, esse cara aqui, ó. Esse bronze aqui, ó. Bronze é artificial. Esse bronze. Olha aqui, ó. Meu Deus, aqui, ó. Mostra a camisa. Rodrigo KM, que é o cara que fez o autódromo funcionar junto com essa equipe aqui, ó. Thaís também, né? Te brinca, Thaís. E o que mais trabalha lá é o Otto, viu? O filho do Alex, da Thaís. Mas o time que nós temos no autódromo tá vocês estão de parabéns aí. Sim, a gente tá cada vez mais sintonizado aí, entendendo as necessidades para atender todo mundo. Cara, o evento, nós já falamos bastante do evento nesse episódio, esse aqui é um episódio que vai ser no meu canal. A gente tá falando digamos, do ecossistema completo, mas o autódromo chegou como assim, perfeito no nosso ecossistema, né? Não tem como dizer que não encaixou muito para a Feltec e, obviamente, para o próprio autódromo, né? Sim. A ideia é essa, é agregar cada vez mais, principalmente para receber as pessoas, né? A equipe está bem engajada nisso, né? Muito. E essa primeira etapa deu para mostrar bastante disso, da nossa ideia. Se alguém tinha alguma dúvida, viu que o negócio vai funcionar de uma maneira que ninguém esperava, né? É isso aí. Tá, bom trabalho. Valeu, hoje tu tá descansando um pouquinho. Estamos aí descansando, estamos aí. Show, valeu. Cara, aqui fora, olha o ambiente que tá, que legal aqui, ó. Agora pra ter uma ideia, são 10 da manhã, tá? Por isso que eu digo, o evento começa às 8 da manhã. O primeiro propósito é o seguinte, o cara tem que acordar cedo, né? Sim. Aí já é família, assim, né? Criança, pai, cachorro, filho, né? Amigo, tio. É muito legal que vem muita gente assim de... E tem ambientes aqui para todo mundo, né? Exato. Tem miniatura, alimentação. E aqui nós temos, ó, cara, isso aqui, ó, uma série C das antiguinhas, estilinho... Tá mais o JDM Style. JDM Style, umas rodinhas work, tá tri. Vamos aqui, ó. Tem uma aqui, ó, não é essa que eu falei de comprar, tá? Mas me inclino. Tá. Ó, as SL aqui não tem o que falar, né? Esse aqui eu já disse, ó, é o melhor investimento que vocês podem fazer é comprar uma SL da Deck 90, viu? Tá? Escuta o que eu tô te falando. Ok. Hoje esses carros comprava por 100 e poucos mil, 200 mil, 100 e poucos mil no Brasil, cara. Sim. Pode escrever, vai valer meia milha em pouco tempo. Mas a 190 estão subindo também. Estão subindo. Ó, sériezinha. Essa aqui também é legal, porque tem uns motor bom pra caramba. O câmbio é um 722.6, bacana. Tem as mais modernas aí, show. Mas olha essa aqui, ó. Isso aqui, cara... É essa daqui? Não é essa que eu ia comprar. Mas olha essa aqui. Olha essa aqui, ó. Olha o vidro. Olha o vidro. Caraca. Olha aqui, ó. Olha a espessura dessa blindagem. Isso aqui é de míssil. Isso aqui é anti-míssil. E original da Mercedes-Benz, a blindagem. O negócio é... Cara, isso aqui é chapa assim, ó, anti-míssil o negócio. Tudo muito legal. Cara, isso aí me lembra aqueles carros de russo lá da... Não, essa aqui tem uma história interessante. Só foram fabricadas 300 no mundo. Ok. 3 vieram para o Brasil. As outras 2 foram destruídas pelo proprietário anterior porque eles não queriam que chegasse em algum tipo de máfia ou coisa assim. Essa aqui, o cara que comprou ela estava concorrendo com uns russos tentando comprar ela.
Não, eu Literalmente, falei, isso da minha imaginação. Ela e tinha quase uma... foi pra Rússia, pra ter uma porque ideia. o cara andar com uma Mercedes com aquele vidro ali é porque Não, cara, aquilo tem ali... alguma coisinha diferente na vida dele. Né? E aqui uma CL600, essa aqui é legal, é uma azul com interior azul, ó. É uma monocromática assim, total, ó. Olha esse interior, cara. Muito legal. Azul com interior azul. Olha o painel, zero. Não, zero esse carro. E assim, eu vou dizer, provavelmente é zero e às vezes, não sei a quilometragem dessa aqui, mas quando tu vê tem 300 mil quilômetros um carro desse, o interior é zero, não estraga os interiores. A Mercedes tem esse negócio, sabe? Aqui, ó, uma C63 AMG, que também é um carro, pouca gente sabe o valor que ela vai ter, inclusive, as mais antigas. E aí? Faz o Egon aqui, ó. Isso. E aí, tudo bom? Tranquilo? Tudo bom? Beleza? Aqui nós temos intrusos. Ferrari e o Galaxy que estavam no autódromo lá. Da caravana. Não, que estavam em Santa Cruz ontem no Old School Day, né? Aqui, ó. Olha a fila pra entrar ali, como é que tá. Não, nós vamos ter que furar. Uma coisa legal aqui, ó. Tudo bom? Como é que tá aí? Sucesso, né? Entre as crianças. A gurizada curte. Que tri. Esse aqui eu falei, aqueles que estão demonstrando as películas lá, bota um refletor de calor e mostra como a película protege. E aí a gente mostra com a energia solar rejeitada, né? Isso aqui pega a energia solar do sol e transforma num número, né? Hoje estão com 270 BTUs aqui de energia solar. E a gente vem para trás da Supreme Ceramic. Bah, zero. É muita diferença. E aí a gente está demonstrando com aquela grandona lá para te sentir no rosto mesmo. Sim, a radiação, né? Qual que é o esquema aí? Tá, ele vai fechar a porta e vai ligar aquela luz lá no teu rosto. E a gente fica pro lado de cá, eu acho que é melhor. Aqui, ó, aqui ele vai estar filmando e aqui nós vamos mostrar a energia solar depois também, depois que tu baixar, tá? Essa lâmpada aí... Aí coloca então um refletor de infravermelho, né? Isso. E ele faz a radiação. Faz como de se calor, tivesse né? o sol realmente, né? Sim. E aí tu pode ficar olhando pra frente como se estivesse no carona mesmo, que daí eu vou baixar o vidro. Tu vai estar sentindo a proteção agora. E quando eu baixar o vidro, a reação que tu tiver é a diferença que tu achou, né? Sim. Tá sentindo um pouquinho, né? Sim, tu percebe que é mínimo assim. Agora, sente só. Caramba. Meu Deus do céu. Que loucura, né? Porque isso aqui, sim, essa radiação é a que nem do sol. Isso. E imagina isso aqui passando para dentro, né? E normalmente o pessoal se preocupa só com ser escuro ou não e não consegue ter a real noção da diferença, o benefício que traz. Fecha aí. Agora olha, Anderson, quanto de energia tu tá vendo aqui? 200 e 300. 200 e vários, né? E agora, para quanto que cai? 7. Então tu vê 6. mais de 90% de proteção de energia solar, né, cara? Essa é a linha Supreme Ceramic. Tá bom. É a mesma que tá lá na tua Mercedes. Se botar a da Mercedes sem ser escura, faz a mesma proteção. Faz a mesma proteção. É isso que eu digo, é impressionante isso aí. Aí tá a energia, aí realmente tá a tecnologia das nanopartículas protegendo, que ela segura isso na própria película e já tinha me vendeu mais agora. Boa, valeu, cara. Que top. E aí, gurizada? Ló, beleza? Bom dia, Ló, como é bom que dia, tá? bom dia. Tranquilo? Ló. E aí, mostrando os produtos aí, a gurizada? Apresentando aí, pessoal. Quem vem aqui gosta de lavar o carro, de limpar, né? Com certeza. Bom, parabéns aí, cara, ter acompanhado. Obrigado. O trabalho tá top aí. Obrigado pela parceria aí. Valeu, obrigado aí. Olha aí, ó. Aqui eu vou ter que fazer um episódio novo, só de contar umas histórias aí pra você, é um outro. Por aí, tranquilo? Tudo bem, prazer vou te ver. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Aqui no outro lado da rua nós temos estacionamento, que é para todo mundo que vem aqui no evento pode botar o seu carro. É gratuito o estacionamento e aqui a gente vai mostrar a loja para vocês verem. Olha o tamanho do movimento aqui, ó. Ah, tu viu que eu fiz um negócio, ó. Quem comprar uma FT700 agora, eu vou levar para dar uma volta de Mustang depois. Só que eu estendi ela para quem comprar em abril ainda. Só que eu acho que esse episódio vai sair, não sei se vai sair depois. Pode vir no Velopark, no autódromo, e eu vou levar para uma volta de Mustang. Top, hein? Top demais. E aqui é a loja, né? Olha o espaço, olha o movimento, né? Mas vou lembrar o seguinte, ó. Aqui a loja lota sempre assim nos eventos, mas dia de semana essa loja fica aberta
horário comercial, então pode vir de segunda a sexta aqui. Quem chegar no aeroporto é do outro lado da rua, praticamente. Exato, é pertinho. Vamos ver se a gente chega nessa Mercedes aqui, que essa Mercedes é o lugar mais especial do evento, hein? Olha representando só. a Lachune do canal. Olha lá o neon, ó. Olha lá o neon, ó. Olha assim, ó. E aqui, ó, uma coisa legal. Essa é a tua, é do Habits. É o meu daily. Tá. E teu carro tu usa dia a dia, né? É, exatamente. Zero problemas, só tive que trocar o filtro. Fora a parte estética, né, que foi toda feita. Mas uma coisa legal, assim, tu fez um body kit, assim, lembrando um Evo 3, como se fosse, né? É, a gente apelidou de Evo 3, porque tem o Evo 1, o Evo 2, a gente só alargou um pouquinho, não fugiu um pouquinho, né? Pra mim, assim, eu tenho os paralamas, então, aqui alargados, né, feitos. Mas o que eu acho, na minha opinião, que tu acertou mais foi as rodas. Assim, ó, a roda é o destaque do carro, porque é uma roda muito bem projetada, conseguiu botar um lip aqui absurdo. Eu gosto bastante do JDM, né, de trazer uma tala enorme. Deixa eu ver aqui por dentro. Ah, acertou aqui, ó. Não, foi tudo medido. Medido no talo. O que tá faltando aqui é um freio agora, né? Baixa a câmera aqui, mostra aqui. O CD que tem aqui. Tem um CDzinho ali. É que mostrou, né? Agora exato. A gente tá orçando ali pra colocar um. Cara, mas é muito legal os paralamas, tu vê que é largado aqui até na lanterna aqui mesmo. Sim. O aerofóliozão incomparável, né? É o mesmo body kit da época, a gente só alargou ela. Alargou mais. Dentro do que foi feito, foi muito trabalho, mas está comportado a questão do design dela. E aqui a gente tem a loja, né? Tem todos os produtos expostos sempre, que eu falei. Tem não só isso, tem vestuário, tem tudo mais. Mas vamos subir um pouco no... Nós temos um museu aqui, ó. E aí, dá licença. E olha, movimentado o negócio aqui, ó. Essa parte aqui é a mais legal. Então aqui, ó. Aqui nós temos a loja, dá para ter uma visão um pouco melhor, ó. E aí, tudo bom? Tranquilo? E aí, tranquilo? Tudo bom? Essa aqui é a minha parte favorita. Lembro que teve um churrasco ali logo no início. Cara, Não, quero fazer uma observação. Qual é a empresa que vai ter um museu com a loja e vai ter uma bancada para fazer uma churrasqueira logo na entrada? Chegou, já tá na... Não, mas o objetivo aqui, a loja, é justamente uma loja conceito assim, da Fueltech. Mostrar assim, os produtos, muita gente nem sabe tanta camiseta, tanto vestuário que a gente tem. E é uma coisa importante, para quem se veste, quem gosta de carro, se veste com o carro, pode ter certeza. Assim, então, toda a exposição dos nossos produtos, mas a gente também tem uma parte do museu aqui, ó, que é legal porque muita gente não sabe, obviamente chega novo, conhece agora. A história, nós temos 23 anos, né, de idade, completando dia 23 de abril, 23 anos. Então, vai ter que aumentar lá a parede lá. Não, mas tem espaço lá, só não sei se vai dar mais 20 e poucos anos ali, mas... a história está sendo feita, né? E a gente aqui tem desde os primeiros produtos, ó, essa foi literalmente a primeira Fueltech e a segunda Fueltech, né? Parece loucura, mas estão aqui as originais ainda, assim. E a gente aí mostra, assim, os produtos na sua evolução, momentos importantes da história, que nem o troféu da NHRA, que foi o primeiro, digamos assim, vitória expressiva internacional. A gente ganhou a NHRA em 2015. Protótipos de produtos importantes. Teve ali os produtos da enchente aqui que ficaram realmente embaixo. Esses aí eram os da BMW do Christian mesmo. Então a gente preserva, digamos assim, parte da nossa história, porque isso aí na verdade nunca a gente vai apagar, né? As dificuldades e os sucessos, eles são combinados, né? Na verdade, a enchente hoje, em questão na linha do tempo, ali virou a maior superação. Maior superação. E eu digo, disparado, eu falei antes no episódio, mas nós fizemos uma proposição, né, que a gente estaria melhor em 2 anos do que se não tivesse acontecido a enchente, num cenário paralelo assim. E eu tenho certeza que a gente está hoje, porque a gente correu, trabalhou, fez tudo e o universo conspirou, digamos assim, para que tudo dê certo. Então, daria para dizer que hoje a gente encerra mais um capítulo. Acho que assim, esse vídeo aqui hoje foi um vídeo um pouco diferente, né? Para quem gosta de carro, mas às vezes para enxergar um pouco mais como é que funciona por trás, assim, a nossa história, né? Obrigado por ter, por ter participado não só do episódio, mas participar dessa história aí. A live do carrinho ali também. Do tudo. Vou sempre estar presente aqui, ajudando o máximo possível. Está sendo uma fase incrível trabalhar com vocês, toda a equipe.
Que legal. É muito gratificante, sim, ter essa oportunidade e poder turbinar isso tudo, literalmente. Cara, obrigado mesmo. E para encerrar, agradecimento, vamos olhar no visor aqui, ó, para vocês verem a multidão que está aqui, ó. Tudo bom? Olha isso aqui, ó. Que cena maravilhosa aqui, ó. Não, isso aqui é impagável, essa galera toda. Essa cena, para mim, é mais gratificante, sabe? Ver que a cultura automotiva está sendo fortalecida, cada vez está mais forte, que a gente está fazendo um papel importante nisso e crescendo realmente a cultura automotiva no Brasil inteiro e às vezes até internacional. Tem muita gente, inclusive, de fora que vai vir nos próximos eventos e vai estar apreciando a nossa aí. Cara, eu tenho um achismo muito forte, cara. Eu acho que com o Velopark agora, existem muitos comentários que vocês deram uma alma muito forte lá para a pista, através de tudo que vocês sempre fizeram. A Fueltec entrou aqui, começou a dar certo. Isso faz parte da cultura de vocês. Tu falou alma, mas eu pensei aura também, né? Também. Se tu for pensar como é que é farmar aura, né? Farmar aura. Ó, todo tô aprendendo, só não tô tão velho já. Caraca! Mas cara, nós estamos fazendo algo assim, mais, literalmente é a aura das coisas estão movimentando. Top demais. Que legal. Obrigado, pessoal. Espero que tenham curtido aí esse episódio. Agora eu vou descer lá embaixo e vou atender as pessoas aí que estão querendo tirar foto, uma gurizadinha aí. E não falem mal do meu carro nos comentários. Não, eu esqueci de perguntar o que vocês acham do neon. Será que eu deveria botar neon nos meus carros ou o que é a opinião de vocês sobre o neon? Eu vou botar o neon na chave no teu carro ligado, você não vai nem ver. Valeu. Falou.